Prezados irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Hoje é um domingo especial. Aquele domingo do ano que é chamado de Domingo de Páscoa. É uma coisa assim que ficou, na história do cristianismo, mas que, segundo os estudiosos da Bíblia, eles costumam negar que os cristãos têm Páscoa. Porque Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascal já morreu uma vez para sempre. Hebreus explica muito bem isso. E agora não tem mais Páscoa. Isso era lá no judaísmo, era lá no Velho Testamento. Agora nós temos apenas a ceia do Senhor, que não repete mais a Páscoa. Mas ficou essa data na história do cristianismo, então é chamado de Domingo de Páscoa, no ano litúrgico, vamos dizer assim. Mas vamos deixar essas coisas de lado para pensar que Jesus morreu por nós e ressuscitou naquele domingo que era a Páscoa dos judeus. Pois bem, o texto que nós escolhemos para a nossa meditação está aqui em Lucas capítulo 1. Vamos achar aqui o texto, aqui na Bíblia digital, que nos facilita mais trabalhar com a Bíblia digital. Então aqui, em Lucas capítulo 1, verso 1 a 8, vai ser o texto da nossa meditação. Aliás, eu falei Lucas, porque eu estava pensando que Atos 1 a 8, 1 de 1 a 8. Por quê? Porque é Lucas que escreveu Atos, e aí eu fiquei na cabeça assim que nós vamos falar um pouco sobre isso, e falei que era Lucas. Mas, na realidade, é Atos. É a continuação do Evangelho de Lucas, Atos. Mas, na realidade, é Atos 1, de 1 a 8. Onde o autor do Evangelho de Lucas, que é Lucas, escreve assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, ou com água, algumas versões, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Há outras versões também com o Espírito Santo. Dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas,
testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, ou Samaria, e até os confins da terra. Então aqui vamos ficar com esses 8 versículos muito conhecido no meio evangélico, no meio cristão, e muito estudado. Não é a primeira vez que vocês vão ouvir falar sobre Atos 1, de 1 a 8. Como eu também não é a primeira vez que eu vou pregar em Atos 1, de 1 a 8. Vamos lá então, o que eu quero falar neste momento. O que eu quero falar é o seguinte: o Espírito Santo e a expansão do reino de Deus. O Espírito Santo e a expansão do reino de Deus. Vamos lá então. O texto lido tem conexão com a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20. O que é que diz lá? Nós não vamos ler todos os textos porque levaria tempo, né? Mas é muito conhecido esse texto, onde Jesus diz que recebeu toda a autoridade do Pai, né? No céu e na terra. E agora ele diz, portanto, conclusiva, cláusula conclusiva. Portanto, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ide para fazer discípulos de todas as nações. E aí batizando-os em nome da Trindade. Então, ali nós vemos o Senhor incumbindo os seus discípulos para irem na autoridade dele. Ou seja, representando ele. Tanto é que lá em Marcos 16, nós lemos que Jesus disse que era para ir no seu nome, fazendo aquela obra, né, de expelir demônios, curar os enfermos, ressuscitando mortos, no seu nome. Que nós estamos substituindo Jesus neste trabalho, nesta obra. E era para ir na autoridade dele a todas as nações, fazendo discípulos, batizando esses discípulos em nome da Trindade. Interessante notar que Jesus não fala que nós vamos ganhar as nações para ele. Não. Não existe esta expectativa de ganhar as nações para Cristo. Não existe essa expectativa, mesmo porque Jesus disse que poucos são os que se salvam. Ele não falou pouco, mas quando perguntaram assim, são poucos que se salvam. Ele não falou e é pouco, mas ele falou, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque poucos são os que entram por ela, né? E aí, o que ele estava dizendo? Então, são poucos. E nessa perspectiva, as nações não vão se converter, mas haverá discípulos, né? Interessante notar que Jesus não fala que nós vamos ganhar as nações para ele, mas que haveria discípulo de todas as nações. Isso aí que é importante. Lá em Apocalipse, lá vai estar a grande multidão de salvos, de remidos, de todas as nações da terra. Isso é que é importante. Nós precisamos, sim, pregar o evangelho em todas as nações da terra. No Atos, encontramos Jesus ressuscitado, dando instruções aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Lucas, né, que escreveu o evangelho, que leva o seu nome, também escreveu o livro de Atos. Aqui ele faz uma ligação entre os dois. Quando ele diz ali, fiz o primeiro tratado ao Teófilo. Teófilo é uma figura emblemática aí na vida de Lucas, para quem ele escreveu, que esse Teófilo, né, que significa, lá em Lucas, diz que é o excelentíssimo Teófilo, acham que até que Lucas era escravo de Teófilo. Ele era médico, mas os médicos eram escravos. Não era classe médica, não era como hoje, não.
classe médica na antiguidade eram escravos, como os professores também eram escravos. Houve uma mudança, né, nessa posição social, mas o Teófilo significa amado de Deus. Amado de Deus. E aqui, Lucas faz uma ligação entre o Evangelho, falando que é o primeiro tratado, e agora o livro de Atos, que ele está escrevendo. A diferença está em que, no Evangelho, lá de Lucas, ele faz uma biografia de Jesus. E no livro de Atos, ele finaliza essa biografia com a ascensão de Jesus ressuscitado. É o que lemos. Aqui, continuando, né, a leitura do capítulo 1, nós vamos ver Jesus sendo elevado às alturas. E fala também da concessão do Espírito Santo à igreja. Que vai ser a história, né? Alguns até dizem que Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Mas, tudo bem, é Atos dos Apóstolos, porque os apóstolos que estavam ali, fazendo a obra de Deus naquele tempo. Devemos notar que Jesus tinha advertido os seus discípulos que ele deveria subir aos céus para que o Espírito Santo descesse. Jesus falou isso. Disse lá assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Está lá no livro de João. No livro de João. Atos revela a transferência da missão de Cristo aos seus discípulos. Conforme diz a Bíblia Plenitude. Diz isso. Que Atos revela a transferência da missão de Cristo aos seus discípulos. Ou seja, Jesus vai para a glória. E agora, quem que vai ficar aqui para fazer a obra? Quem que vai interagir com as pessoas, com o mundo? Claro que Jesus assim não podia mais ser, porque ele não é mais físico, ele é espírito. Quem que vai fazer isso? Somos nós. Então é uma grande responsabilidade, um grande privilégio para nós sabermos que nós estamos substituindo Jesus Cristo. Substituindo Jesus Cristo. Que bênção, que glória. Sabemos que nós estamos substituindo Jesus Cristo. E grande responsabilidade. Quando nós pregamos, eu estou pregando aqui, não estou pregando no meu nome, não. Quando nós fazemos a obra, nós não estamos fazendo no nosso nome, não. Nós estamos fazendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Vemos no verso 2 que Jesus, antes de ser assunto aos céus, ainda estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Interessante isso. Você já pensou? Muitas pessoas, muitos crentes, não se importam, não se preocupam de serem guiados pelo Espírito Santo, querem fazer a obra de Deus assim. Mas Jesus, não. Até depois de ressuscitado. Claro que ele ainda estava aqui, ele não tinha sido glorificado. Estava ressuscitado, mas não tinha sido glorificado. Jesus aqui não é aquele Jesus que Paulo viu. Não. Aquele Jesus que Paulo viu, Paulo nem aguentou olhar para ele, porque diz que era mais brilhante do que o sol ao meio-dia. Mas Jesus ainda não tinha subido para o Pai. Ainda não tinha sido glorificado. Mas estava, aqui no verso 2, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Olha que interessante.
Jesus fazendo a obra aqui já ressuscitado, mas guiado pelo Espírito Santo. Claro que essas coisas assim têm as suas explicações. O Espírito Santo aqui estava com Jesus, como tinha estado com João e outros, né? Mas não era ainda derramado. Só lá em Atos capítulo 2 que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Aí é diferente. Mas aqui o Espírito Santo está com Jesus. O verso 3 fala da aparição de Jesus aos discípulos, e só a estes, com muitas infalíveis provas. E não foram por poucos dias, mas por 40 dias. Jesus interagiu com os discípulos e apareceu para eles durante 40 dias. Então, aqui no verso 3 diz, e também, aos quais também, quer dizer, aos discípulos, esses quais aí, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Que interessante que eu chamei essa atenção, né? Estou chamando essa atenção que Jesus só apareceu para os crentes, para os discípulos que eram crentes. Jesus não apareceu para nenhum incrédulo, a não ser o apóstolo Paulo lá, porque ele tinha uma missão especial para ele. Mas, nesse período aqui, não, Jesus estava aparecendo para os crentes, né? Para os discípulos. Então, vamos ver aqui as aparições que a Bíblia, o Novo Testamento, se refere de Jesus Cristo ressuscitado. Uma prova infalível da ressurreição de Jesus. Bem, podemos falar assim que a prova infalível da ressurreição de Jesus, primeiro que ele apareceu para esses discípulos que testemunharam e escreveram. É a primeira prova da ressurreição de Jesus. Segunda prova da ressurreição de Jesus, a existência da igreja. A existência da igreja. A igreja só existe porque Jesus ressuscitou. Se ele tivesse morrido, acabado lá, estava lá. Não tinha esquecido, como muitos foram esquecidos na história. A terceira prova é que Jesus ressuscitou mesmo. Os discípulos sofriam, criam e sofriam, eram martirizados. Aqui, sereis minhas testemunhas, no versículo 8, sereis minhas testemunhas. Quando Jesus está falando isso, sabe o que diz lá no original do grego, onde foi escrito esta palavra? Quando foi escrito no grego, que eles seriam mártires de Jesus. Mártires de Jesus. Testemunha veio, não é? Hoje testemunha é aquele que presencia um fato, né? Aquele que presencia um fato ali. Mas testemunha aqui no Evangelho, né, no cristianismo primitivo, eram os mártires. Os mártires. Por isso, quando diz, sereis minhas testemunhas, lá no grego diz, vós sereis meus mártires. Então, a terceira prova que eu falei que Jesus ressuscitou é que os discípulos morriam, eram martirizados, defendendo a fé e que Jesus tinha ressuscitado. Eles eram perseguidos por isso, falar que Jesus ressuscitou. E eles morriam. Então, ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por algo que não aconteceu só por fanatismo. Pode até ser, mas grande número assim, não. Um ou outro lá pode morrer por ser um fanático. Mas um grande número de mártires do cristianismo que morria, se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria seguidores com essa disposição de morrer por ele, não.
Não existiria. Mas vamos lá. Eu falei que nós íamos mencionar aqui as aparições, né? A primeira aparição do Senhor, logo de manhã, foi a Maria Madalena e a outra Maria. Marcos e João relatam que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Marcos 16, 9. E João 20, de 14 a 18. Mateus relata que ela estava acompanhada por outra Maria, a mãe de Tiago. Tiago, e esse Tiago aqui, e João, né? Era irmão de João. Em seguida, estas Marias vão testemunhar aos discípulos o ocorrido. As mulheres são as primeiras testemunhas da ressurreição do Senhor. É um fato importante também na história do cristianismo. Que as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição do Senhor. Por quê? Porque elas foram as mais preocupadas de ir ali verificar. E de ali, elas foram levar cuidado. A mulher é muito disso, né? É muito disso. Foi lá levar cuidado para Jesus, para o corpo de Jesus. Especiarias. Aí Mateus 28, de 9 a 1. Logo depois, à tarde, antes de aparecer ao grupo dos 11, Jesus encontra-se com 2 discípulos a caminho de Emaús, conforme Lucas 24, 13 a 35, pois isso é falado também rapidamente lá em Marcos 16, de 12 a 13. São as aparições relatadas aqui. Nesta passagem, menciona-se que houve uma aparição do Senhor a Pedro, que era chamado também de Cefas. Lucas 24, 34 e 1 Coríntios 15, 5, que Paulo vai referir a esse fato. Apareceu a Cefas, que era Pedro. E era no mesmo domingo, né? No mesmo domingo. À noite, no cenáculo, a sala para a última ceia, por 2 vezes o Senhor aparece ao grupo dos 11. A primeira no primeiro domingo, sem a presença de Tomé. João 20, 19, 23. Aquele famoso, né? Aquela famosa passagem que Tomé não estava presente e depois duvidou. E a segunda, uma semana depois, com a presença de Tomé. Aí em João 20, de 26 a 29. Ou seja, ali Jesus vai repreender Tomé, vai dizer para ele, seja crente e não incrédulo, Tomé. Na Galileia, o Senhor apareceu 2 vezes. Primeiro a 7 discípulos, no episódio da segunda pesca milagrosa. Aquela pesca que eles, em João 21, de 1 a 23, onde eles dizem, vamos pescar. Era ali 7 deles. Vamos pescar à beira do mar da Galileia ou de Tiberíades. Depois, ao grupo dos 11, em uma montanha designada pelo Senhor. Não fala o nome da montanha, mas isso está em Mateus 28, 16 a 20, que é a grande comissão que eu falei aqui no começo. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo relata que o Senhor apareceu primeiro a Cefas, que eu já falei que era Pedro. Depois aos 12. Isso diz Paulo. Ele não era apóstolo lá naquele tempo. Isso aqui ele colheu com Lucas mesmo, né? Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos, diz Paulo lá em 1 Coríntios 15. De uma vez. Olha só. 500 irmãos de uma vez. É muita gente, não é mesmo? 500 testemunhas da ressurreição de Jesus. Ainda tem incrédulo que nega. Irmãos, o mundo incrédulo é incrédulo, né? O incrédulo já é incrédulo porque não crê. Mas os incrédulos, eles questionam
que só a Bíblia conta que Jesus ressuscitou, só a Bíblia conta que Jesus viveu. Ora, precisa mais? Precisa mais? Se fosse um fulano da história, um livro bastaria, ou até poucas referências bastariam. Mas negam que Jesus ressuscitou, que Jesus existiu, que Jesus viveu na terra. Mesmo que tenha 4 evangelhos falando isso. Mesmo que tenha o resto do Novo Testamento falando isso. São 27 livros falando isso, que Jesus ressuscitou, contando a vida de Jesus, falando de Jesus, mas os incrédulos ainda continuam negando, e por isso eles são chamados de incrédulos, não é mesmo? Porque senão seriam crentes. Se não fosse isso, eles seriam crentes. Posteriormente apareceu a Tiago. Sabe quem que era esse Tiago? Não é Tiago lá, irmão de João, não. Esse Tiago aqui é irmão dele, irmão na carne, né? Aí esse Tiago se converteu. E interessante que pela narrativa aqui do apóstolo Paulo, foi o último lugar que ele apareceu para Tiago. Acho que Tiago era o único incrédulo que Jesus apareceu. E ele se converteu, se tornou o pastor da igreja de Jerusalém, escreveu a epístola de Tiago. Então, esse foi o último, né? Aqui pela palavra do apóstolo Paulo, foi o último a ver Jesus ressuscitado. Diz que apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos, ou seja, não teve nenhum apóstolo que não viu Jesus ressuscitado. Inclusive, vocês sabem que para ser apóstolo na igreja primitiva, era preciso ter visto Jesus ressuscitado, ter andado com Jesus. Então, e fazer as obras de Jesus. Senão não era reconhecido apóstolo. Paulo teve uma dificuldade muito grande para ser reconhecido como apóstolo, porque ele não tinha andado com Jesus. Não tinha andado com Jesus, mas viu Jesus ressuscitado. Então, teve dificuldade. Mas todos os apóstolos viram Jesus. Apóstolos eram esses. Hoje, para ser apóstolo aí, né, as pessoas até se denominam apóstolos. Estão se denominando apóstolos. Mas apóstolo na igreja primitiva era coisa séria. Eu tenho dificuldade. Eu tenho amigos que são chamados de apóstolos. Mas eu não os chamo de apóstolos. Eu chamo de pastores. Porque eles eram pastores. Eles são pastores, aliás. Então eu chamo de pastores. Porque apóstolo era muito sério ser apóstolo. Tanto é que Paulo teve muita luta para ser reconhecido. Agora imagina tantos apóstolos por aí, sem trabalho nenhum para ser reconhecido. Ele se autodenomina e pronto. Né? Autodenomina e pronto. Aí o apóstolo Paulo, encerrando aqui 1 Coríntios 15, de 5 a 8, ele fala que em último lugar apareceu também a mim como um abortivo. Aí que Paulo, eu sempre digo que Paulo está tendo dificuldade para ser reconhecido como apóstolo, né? Mas ele fala que ele viu o Senhor. E conta lá a sua experiência, né? Atos 9, Lucas narrou essa experiência de Paulo com Jesus. No verso 4 a 5, vemos a orientação para que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Qual promessa? Qual promessa? Vemos isso em Lucas 24, 49. Está escrito assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
até que do alto seja revestido de poder. Aqui exigia obediência. Qual é a obediência? Ficar em Jerusalém. Se tivesse algum ansioso lá, algum, já quisesse sair, pelo mundo afora, sei lá, já ia ficar sem a benção. E aqui se exigia obediência. Era ficar em Jerusalém. Hoje não precisamos mais ficar em Jerusalém pedindo o Pai e o Espírito Santo, como eles lá. Não. Aquilo foi para eles. Hoje já temos o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho. Você que crê, tem. Glória a Deus. Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo deu um checkmate, Romanos 8:9. Deu um checkmate aqui, não é mesmo? Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é crente. Não é crente. Porque se for crente, tem que ter o Espírito de Cristo. Precisamos apenas nos rendermos ao Espírito Santo, santificando nossas vidas e seremos cheios do Espírito Santo, cheio dele. Olha, então, o que é que nós temos que fazer hoje? Nós não vamos ficar mais em Jerusalém, vamos fazer o quê? Fazer isso, santificar as nossas vidas, nos rendermos, confessarmos nossos pecados, limpar o nosso coração, limpar a nossa vida, viver uma vida de santidade para sermos cheios do Espírito Santo. Lembremos-nos do que disse Jesus à mulher samaritana em João 7:37 a 39, a respeito do crente receber o Espírito Santo. Eu gostaria de ler esse texto em João 7, porque ele é muito esclarecedor nessa questão do Espírito Santo. Crente tem o Espírito Santo ou não tem o Espírito Santo? Vamos ver então aqui em João, aonde eu disse é muito esclarecedor, 7:37 em diante. Eu anotei 37 a 39, né? Onde Jesus diz assim: ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém... Eu falei aqui da mulher samaritana, né, mas é um outro momento. Lá Jesus falou também para a mulher samaritana que ele, rios de água, se aquele que cresce nele não ia ter sede mais. Né? Mas esse caso aqui é o dia da festa. Onde ele diz, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Uma palavra semelhante àquela da mulher samaritana, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Aí vem a explicação, dizendo assim: ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Olha, todo aquele que creu, aquele que crê em mim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Você crê? Você já creu? Então do seu interior vai correr rios de água viva, irmão. Você já tem o Espírito Santo e pode ser cheio do Espírito Santo. Quando correr o rio, você está cheio do Espírito Santo. É assim que é. O cristianismo é isso. Vamos buscar, vamos crer e depois vamos ser cheio e o rio de água viva vai fluir. Quem sabe não é um rio que está correndo ainda em você, é apenas um ribeiro, um riacho, um corguinho. Mas nós podemos sim ser cheio. Uma coisa é ser crente
E como tal, ter o Espírito Santo. Outra é ser cheio do Espírito, que eu já disse, né? Uma coisa é ser crente. Aí tem o Espírito Santo, senão não é crente. Isso é que diz a palavra. Agora, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Aí o rio tem que correr. O rio de água viva tem que correr de você. Proclamar o evangelho com poder é só para os que são cheios do Espírito Santo. São cheios do Espírito Santo. Na carne não dá para proclamar o evangelho. Pastor Ernesto Tonini, que já é falecido, grande avivalista e teólogo, que o Brasil, da década de 60 e 70, até 80, né? Ele estava ativo, morreu com mais de 100 anos, conheceu muito, escreveu muito, tem livros dele. Ele escreveu num livro chamado Batismo no Espírito Santo, em que ele diz que a evidência do batismo do Espírito Santo não era falar línguas, mas proclamar o evangelho com poder, viver com poder. Porque isso é que logo no capítulo 2 de Atos vai acontecer. Eles vão falar de Cristo com poder, vão testemunhar com poder, vão evangelizar com poder, vão fazer milagres com poder. Quer dizer, não fazer milagres, mas eles vão clamar em nome de Jesus. Jesus vai operar milagres com eles, com poder. Então, diz o pastor saudoso Ernesto Tonini, foi o sinal do batismo do Espírito Santo, não é línguas, mas é poder para testemunhar. Glória a Deus! Se você tem esse poder, você tem o batismo no Espírito Santo. Ou seja, em outras palavras, que é a que eu mais gosto, é ser cheio do Espírito Santo e ter a plenitude do Espírito Santo. Essa eu gosto mais. Porque batismo foi um fato histórico, né? Lá em Atos 2, ali cumpriu-se o dia de Pentecostes, por batizado. É um fato histórico. Agora, de lá para cá, é ser cheio do Espírito Santo. Nos versos 6 e 7, vemos uma reprimenda de Jesus para aqueles que ficam preocupados com os fins dos tempos. Sempre foi assim, e ainda hoje, vemos muito disso no meio dos crentes. Eu vou voltar lá, né? Ler o texto, que isso é muito atual. Muito atual. Olha só, versos 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Ainda aquela ideia política de que Jesus iria derrubar o governo romano, ia resgatar Israel do governo romano. E respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas. Tempos, cronos, e épocas é uma outra palavra grega, né? Uma outra palavra que agora me fugiu, essa outra palavra grega, que é tempo e também é cronos. Mas Jesus está falando de épocas. Épocas. Se eu me lembrar, eu volto a falar. Mas Jesus diz aqui, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Aqui Jesus deu uma reprimenda neles. Olha, vocês que ficam aí bisbilhotando sinais da volta de Cristo, enfim, quando que vai ser, e nessas coisas todas, Jesus falou, não vos compete saber essas coisas. Vão pregar o evangelho, porque aí que ele vai encerrar com o versículo, né, que eu vou finalizar, com o versículo que vai finalizar. Mas eu queria deixar bem claro isso, dizendo que Jesus não gostou daquela especulação. Não, Jesus não gostou daquela especulação ali. Mas diz, não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou para o seu próprio poder. E aí, o que ele resume?
É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos fazer. Que é o que está no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, meus mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aí, já finalizando, queremos destacar a importância do Espírito Santo na expansão do reino de Deus. Eu falei lá no início, eu estava propondo, né? Essa importância do Espírito Santo. Preste bem atenção que, como já dissemos, que eles precisavam ficar em Jerusalém para serem cheios do Espírito Santo. E nós também precisamos ser assim para fazer a obra de Deus, isto é, cheios do Espírito Santo. Só não precisamos ficar em algum lugar esperando ser cheio do Espírito Santo, como eles lá. Não, não. Agora é preencher as condições que é rendição e santificação. Todos que fizeram isso, que se renderam a Cristo, rendição, como diz a palavra, como diz que a rendição aqui é deixar Cristo sentar no trono do seu coração. Deixar Cristo sentar-se no trono do nosso coração. Tirar os ídolos que estão aí no nosso coração e deixar Cristo ser entronizado de verdade. E depois, santificação. O que é a santificação? É deixar o pecado. Abominar o pecado. Expelir das nossas vidas, tirar das nossas vidas o pecado. Pedir o perdão dos nossos pecados, santificando. Por quê? A graça, ela é renovadora, restauradora. A graça não é para, como disse o apóstolo Paulo, para que superabunde, porque tem muito pecado, vai superabundar a graça. Onde tem muito pecado, vai superabundar a graça. Então vai viver pecando sempre para ter mais graça? Isso é coisa de zombar, é zombaria de Deus. A graça é restauradora, a graça restaura. Então é preciso santificar na graça do Senhor, pedindo que Ele santifique o nosso coração, nossa vida. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Procurarmos ser mais santo na presença de Deus. Ele que faz isso. Que nós não fazemos nada. Está lá escrito em Efésios 2,8. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Dom de Deus significa dádiva de Deus. E lá, né, em outro versículo lá do apóstolo Paulo, Colossenses, Filipenses, não me lembro agora, está escrito que ele é que opera tanto querer como efetuar. Ele é que opera tanto querer como efetuar. De forma que é o Senhor, é a soberania de Deus nas nossas vidas. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos render. Quando a gente se rende, o resto Deus faz. Quando a gente se rende, o resto Deus faz. Então, prezados irmãos, na carne ninguém faz a obra, vai fracassar. Antes da experiência do Pentecostes, eles eram medrosos, incapazes, mas depois a história é outra. Basta ler a continuação aí do livro de Atos, que você vai ver isso, né? Essa intrepidez. O apóstolo Pedro e todos os demais, a intrepidez. Preso, não tem problema, o Senhor vai abrir a porta do cárcere. O Senhor vai abrir a porta do cárcere. Mas eles, não fale mais nesse nome. Pedro disse, não
mais convém obedecer a Deus do que aos homens. De forma que é assim depois que recebe o poder do Espírito Santo. Vamos procurar a plenitude do Espírito Santo e receber os dons, que alguns falam em 9, por causa de 1 Coríntios capítulo 12. Ali, né? Fala de 9 dons. Mas existe muito mais. Conforme outros textos, como Romanos 12, de 3 a 8, e Efésios 4, de 7 a 13. Tem muitos outros dons que não estão ali no capítulo 12 de 1 Coríntios. Vamos procurar a plenitude do Espírito Santo, receber os dons, para expandir o reino de Deus. É no poder do Espírito Santo, com os dons espirituais, que nos capacita. Todo crente tem um dom, no mínimo, e deve exercer esse dom para expandir o reino de Deus. Precisamos ser assim. Então, prezados irmãos, nesse domingo de Páscoa, Jesus ressuscitado, mas também Jesus glorificado, Jesus que manda o seu Espírito e manda para quê? Para que nós possamos realizar sua obra na terra até que ele volte para buscar a sua igreja. E nós possamos chegar na presença dele e ele dizer: bom estar, servo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Receber o bem-vindo do nosso Senhor, por termos cumprido a nossa missão de servos que não foram omissos na expansão do seu reino. Com essas palavras eu encerro esta mensagem, glorificando o nome do Senhor e orando para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e fazer a sua obra. Nosso Deus, eu agradeço por ter ministrado esta palavra que não foi minha, ela foi do Senhor. E agora eu suplico que o Senhor complete no coração das pessoas. Complete no coração das pessoas. E também, Senhor, no meu. E nos capacite com o teu Espírito para realizarmos a obra do Senhor. Com poder, aquele poder que a igreja primitiva tinha, que nós possamos também desfrutar daquele poder. Eu louvo o nome do Senhor e glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e quero ser instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos que me escutaram. Que Deus abençoe vocês.